previsão do tempo marca uma certa instabilidade para amanhã, terça-feira. Veja os detalhes na previsão para amanhã e já para quarta. Previsão de uma terça-feira com sol, períodos de tempo nublado e chuva a qualquer hora. A mínima será de 17 graus e a máxima chega a 25. Para a quarta-feira, previsão de tempo nublado e sem chuva. Mínima de 15 graus e máxima de 23. O Canal de Notícias apresenta a partir de hoje uma série de reportagens sobre a histórica disputa de terras entre quilombolas e produtores rurais. A nossa equipe visitou a comunidade de quilombolas de Mormaço, no interior do município de Sertão. Veja então a primeira reportagem da série produzida pela Rede Prosa, um grupo que gera conteúdo e que é formado por TVs universitárias que pertencem a universidades comunitárias gaúchas. Os quilombos surgiram durante o período pré-colonial. Foram construídos por escravos refugiados das terras dos antigos senhores. A lógica do quilombo funciona diferentemente da nossa lógica comercial que nós temos com a terra. Não há uma lógica de comércio de uso dessa terra. O uso da terra quilombola tem sentido de pertencimento. Tem um significado enquanto dimensão coletiva para esses grupos, não enquanto uma dimensão individual de cada um enquanto proprietário daquele espaço, daquele lote. Ele tem sentido enquanto terra de um grupo que consegue se manifestar e consegue, muito mais do que se manifestar, também manter como espaço de resistência. As comunidades quilombolas, como conhecemos hoje, estão bem mais estruturadas e organizadas. No entanto, não deixaram de abrigar famílias remanescentes dos antigos moradores. Nossa equipe foi até o município de Sertão, no norte gaúcho, para conhecer a comunidade quilombola de Mormaço, que leva este nome devido a uma moradora que atuava como curandeira e parteira na região. O local tem mais de 150 anos, terras que ficaram como herança recebida dos antigos patrões. É uma área que, primeiramente, em torno de 1.300 hectares, originalmente que era da comunidade, ou melhor, que era da Mormaço, né, que era remanescente de Quilombo, descendentes dos escravos, que tinham por direito essa terra e que ao longo do tempo foi se perdendo, né? Perda que levou os descendentes ao descontentamento. Desde 2000, as famílias quilombolas pedem a devolução das terras, já que hoje a área do quilombo tem 7 hectares, onde moram 25 famílias. Não é suficiente, nós temos, bem dizer, apertado aqui. Nós tem muitas vezes que sair fora para ir trabalhar, para pegar mais sustento, porque só daqui nós não conseguimos retirar todo o sustento. O alvo central destas discussões nos últimos anos consiste em fazer com que o Estado reconheça ou amplie as terras dos quilombos. Do ponto de vista constitucional, isto é assegurado. O Estado reconheceu o direito, a possibilidade de reconhecimento aos direitos dos quilombos através de um artigo na Constituição que está nas disposições transitórias, que é o artigo 68. O artigo 68, para ser aplicado, ele tem 2 requisitos básicos, para que haja esse reconhecimento. Primeiro, que aquelas áreas ocupadas estejam hoje ocupadas por eles, ou seja, os quilombos têm que estar na ocupação direta do imóvel. O segundo requisito que caracterizaria, seria exatamente a parte histórica, que aquela terra seja remanescente de comunidades dos quilombos. O reconhecimento é feito por meio de um estudo técnico e de um mapa antropológico. Para os quilombolas, as terras foram perdidas ao longo do tempo de uma forma injusta. Desde 99 que começou esse processo, ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, então há de se ressaltar que isso não é de um governo de esquerda ou de direita, esse é um processo natural, uma reivindicação da Fundação Cultural Palmares, dos movimentos negros do Estado, um reconhecimento, de uma legitimidade de uma comunidade que tem direito à sua terra. Mas a quem pertence as terras hoje? Nossa equipe também conversou com os produtores rurais, que, para tentar resolver o problema, organizaram uma associação com mais de 30 famílias, que correm o risco de perder as terras.
A gente resolveu se organizar porque já com os estudos deles estavam avançados, os processos administrativos deles já estavam andando, a gente se reuniu, vamos tentar defender a nossa parte, né? Porque nossas áreas a gente não tirou de ninguém, né? Essas áreas foi trabalhada, foi dos nossos pais, e nós também trabalhamos para comprar, né? E as nossas áreas com escritura de 100 anos, né? E eu acho que a gente tem que, pelo menos, lutar e defender o que é nosso, né? A grande maioria está com as propriedades no nome da família há mais de 80 anos. Um dos exemplos é o Roberto. Se é para a gente sair daqui em outro lugar, é complicado porque a gente plantou árvore, fez casa, fez um monte de coisas em cima dessa área, né? Então, eu não sei se eu teria capacidade de sair daqui e começar numa área que não tinha nada em cima e começar a construir tudo de novo em cima, né? Não tanto pelas benfeitorias, pelo valor, mas pelo sentimento que a gente sente de deixar onde a gente construiu, nossos antepassados, meus pais, né? Nos deixaram isso aqui pra gente continuar tocando, né? A gente tem uma história em cima dessa área, né? Que a maioria aqui é tudo pequena agricultura, pequena propriedade de 20, 25 hectares. Nós, na nossa área aqui, nós temos 25 hectares e tem 4 famílias. Tem eu, minha mãe, minha família, minha mãe e meus 2 irmãos ali que são casados, que têm casa ali em 25 hectares. A situação ainda não foi definida. Enquanto isso, as expectativas aumentam. De um lado, os quilombolas. De outro, os agricultores. Em uma história que já dura quase 15 anos e que não tem certo nem errado, fica uma pergunta: como a justiça vai resolver uma falha deixada pela União no passado? E no Jornal de Amanhã nós vamos apresentar uma reportagem sobre como vivem e quais são os desafios que negros e descendentes de escravos enfrentam na região sul do estado. Um fotógrafo passofundense é finalista de um prêmio considerado o Oscar dos casamentos pelo público e pela imprensa. Diego Tomé concorre com 3 fotos em categorias diferentes. Eu comecei com a fotografia em 2001 com o meu cunhado, né? E fiquei 8 meses trabalhando como assistente no estúdio dele. Voltei para Passo Fundo e comecei a trabalhar com empresas de formaturas. Mas aí eu já vi que eu gostava de fazer fotografia. Aí eu vi que realmente a gente poderia fazer algo diferente, mas a formatura é uma coisa meio limitada, então você teria que manter um padrão. Então chegou um momento que eu queria uma carreira solo, né? Então foi aí o momento que eu comecei a registrar com esse olhar diferente que é até hoje. Fotógrafo há 13 anos, ele se dedica à arte de escolher os melhores momentos para registrar e fazer a história parar no tempo por meio da fotografia. Desde o início eu gostaria de registrar o que realmente estava acontecendo. Eu acho que a fotografia de casamento era totalmente diferente. Então acho que muitas vezes os noivos não curtiam as imagens porque era uma coisa muito posada, muito parada, entendeu? Sem vida. Então eu disse assim, mas por que não registrar o que realmente está acontecendo, só que com um olhar totalmente diferente, com um contexto totalmente diferente, né? Então foi aí que eu comecei a ver que eu poderia registrar com uma luz diferente, com um enquadramento diferente, sair um pouco do clichê, né? Cortar esses padrões, né? O resultado de tanta dedicação vem de muitas formas. Entre elas, a surpresa de ser inscrito por um casal de noivos que ele fotografou em um dos maiores concursos na área que atua. Esse concurso é o Wedding Awards. Ele não tem, acho que é o 3º ano com a edição no Brasil. Ele não é a nível nacional, mas não é a do Brasil. Foi por acaso, eu acho que foi uma cliente que pediu umas imagens para postar num concurso. Eu não tinha ideia que seria num concurso com uma proporção tão grande quanto esse Wedding Awards, né? E desde o primeiro momento, quando eu comecei com a fotografia, eu queria um reconhecimento profissional, né? Porque eu vim de uma profissão totalmente diferente e para mim mudar essa visão foi difícil.
Então, eu sempre almejei o reconhecimento profissional. Então, e acho que agora eu estou colhendo esses frutos. O prêmio é a primeira iniciativa do país que premia noivos, reconhece anualmente os melhores casamentos e valoriza os profissionais do segmento. É dividido em 2 categorias, foto e vídeo, e em 12 subcategorias. As fotos estão entre os 10 finalistas, que é a categoria noivo, noiva e noivos. Todas as pessoas que mandam essas imagens, os noivos que mandam essas imagens do casamento, é avaliado e passa por um júri técnico. Os 10 mais votados ficam entre os finalistas, entre os 10 finalistas, e acabam indo para a votação do júri popular também. Mas tem bastante fotos lindas, né, e bastante fotógrafos renomados, né, mas não custa sonhar, né? E eu acho que tem chance. Eu acho que estando entre os 10 já está muito bom. Mas eu acho que se tiveram essa percepção da imagem, eu acho que de repente pode vir a estar entre os 5 aí também. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Você pode rever esse programa ainda hoje em outros 2 horários, às 7h30 da noite e às 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia, um ótimo início de semana e até amanhã.